cada servo, cada alma. Ora la barere, cantará la barere, chura la barere, ora la rere, sora la rere, la bara la chira la cantará la barere. Sim, Espírito Santo, nós queremos, Senhor. Queremos, Senhor, que o Senhor venha em todas as dificuldades, nessa fornalha que estamos passando, cada um com as suas dificuldades, Senhor. Vem, Espírito Santo, estar conosco essa noite. Nós te desejamos, Senhor. Nós queremos a tua presença, Senhor. Vem, Espírito Santo, adentrar, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Sim, Espírito Santo, queremos, Senhor, renovar contigo, Senhor, nossas forças, Senhor. Sim, Espírito Santo, queremos renovar, Senhor, contigo, Senhor. Queremos força, Senhor, nos fortaleça, nos capacite, Senhor. Ela canta, ela barerere, ora ela chora, ela barerere, ora lá, ora lá, vem Espírito Santo em nós. Vem Espírito Santo nos transbordar com teu amor, com a tua mansidão, com todas as tuas virtudes, com os teus dons. Vem, Espírito Santo, vem transbordar, Senhor, dos teus dons em nós. Ora larere, labarere, chora labarere, ora la cantara labarere, ora labarere, chura la cantara labarere, ora la sura labarere, cantara labarere, chura labarere, cantara labarere. Ora la cantara la barere, sorere la barere, ora la rere la barere, ora la rere, sora la cantara la barere. Vem cessar, Senhor, todas as nossas preocupações. Sim, Espírito Santo, tudo que ainda incomoda, tudo que está afligindo nossos corações. Sim, Espírito Santo, nós queremos ser dependentes, Senhor. Nós queremos ser dependentes da Tua vontade, Senhor. Nós queremos nos desprender, Senhor, de todos os nossos excessos, Senhor. Queremos nos desprender para nos encher. E nós diminuímos e o Senhor apareça em nós. Sim, Espírito Santo, é o que nós desejamos, é o que queremos, Senhor. Nós temos sede, Senhor. Por isso estamos aqui. Ora labarerere, será labarerere. Ora labarerere, cantará labarerere, labarerere. Sora labarerere. Sira la cantará labarerere, cantará la chura labarerere. Ora larere, labarerere. Somos necessitados, Senhor. Somos necessitados de Ti, Senhor. Nós somos necessitados do teu amor, Senhor. Ora labarerere, cantará labarerere. Ora larere, chura labarere, labarerere. Ora labarerere. Na tua vontade, Senhor. Fortifique, Senhor, os nossos corações, Senhor. Sim, Espírito Santo, ao finalizar essa noite, ao iniciar o dia de amanhã, que o Senhor venha em nós, Senhor, nos dando força, sabedoria, discernimento. Ora lá canta la barerere. Ora lá canta la barerere. Sora la barerere. Toda palavra, Senhor, seja flecha como nossos corações essa noite. Cada palavra seja. Tanto nos confirmar, Senhor, o teu amor. Ora la barerere. Ora la barerere. Ora la ora la re la barere, sorere la barere. Ora la que agora também possamos rezar pelo nosso irmão Douglas, né? Que você já possa, né, pedindo para o Senhor, para o Espírito Santo, em auxílio dele, né? Que você já possa realmente estender suas mãos de um ato concreto, né? Dizendo que para que o Senhor, que o Espírito Santo venha sobre ele, em cada palavra que ele for falar, em cada oração, que todas as palavras venham do coração de Jesus para nós nessa noite. Sim, Espírito Santo, eu já te entrego a vida do Douglas, eu já te entrego a família, Senhor, a vocação, Senhor, eu já te entrego o coração dele, eu já te entrego, Senhor, todas as dificuldades, Senhor, que ele vem tendo, eu te entrego, Senhor, a família, eu te entrego, Senhor, todo o ser, Senhor, eu te entrego, Senhor. Vem Espírito Santo sobre ele, vem Espírito Santo sobre
sobre as palavras dele, sobre o pensar, sobre o coração, sobre o agir. Sim, Espírito Santo, venha no olhar, venha nos lábios, venha nos ouvidos, venha instruir o seu filho. Ora labarererererere, canta labarerererere. Shura labarererererere, canta labarerererere. Ora labarerererere, shira labara, la canta la sura labarerererere. Ora la canta, ela batiza, Senhor, o teu filho. Sim, Espírito Santo, que cada palavra, Senhor, que ele for falar, seja como flecha realmente viva nos nossos corações. Ora la canta, ela barerererere, canta la shura labarererere. Ora la rerere, sora la barerere, la barere. Ora la barerere, shura la canta la barere. Instrumento vivo nessa Ora la rerere, todas as sora la palavras barerere. dos Ora la rerere, possam sora rerere. Ora la barerere, la barere. neste momento. Ora la barerere, Oi, Amaira, Amaira. la barerere. Ora la. Oi, Amaira. Que a gente entregue, né, tudo isso que vamos viver, toda a palavra, né, ao coração da Virgem Maria, que ela possa instruir, que ela possa capacitar a vida do Douglas. Ave Maria, cheia de graça, O o Senhor é Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Alegria, alegrai-nos. Alegrai-nos. Quem chegou aí, gente? Adriano, tá me ouvindo, Adriano? Boa noite. Boa noite, gente. Adriano. Corredor, Gabs, Boa noite, Jonathan. Gabs. Como vocês estão? Bem, graças a Deus. Levando. Aí sim. Aí. Então, meu irmão Douglas Lemes, manda ver aí. Tá. Pelas últimas vezes que eu participei, vocês estão fazendo parte por parte, né? Oi? Não vi. Vocês estão fazendo do tributo de... vamos dar um exemplo. Eu vou ler um, depois eu vou ler a outra parte e depois terminar as outras duas. Ou já li tudo de uma vez? Tá, parece que tá, sabe quando tá segunda voz? Eu não sei se para vocês está assim. O Douglas fala. Tá dando um eco. Um robozinho Tá dando falando. eco. Isso. Repete, Doug, e agora o que você falou? Ixi, tá desligado o microfone. Liga o microfone. Primeiro, tributo de César, aí depois sobre a ressurreição, Cristo de Davi, e desconfiar dos esquivas, que é o último. Você prefere fazer Eu por falei parte? tudo de uma vez. Tati, você manda depois no bate-papo qual é a leitura e tudo certinho, por favor? Qual que é a leitura? É capítulo 20, não é? Pelo que eu tô vendo aqui, é capítulo 20 até o 47, versículo 47. Beleza. Vou mandar lá no grupo. Então eu vou começar. Tributo de César. Puseram-se então a observá-lo e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem, para armar-lhes ciladas e surpreendê-lo no que dizia, a fim de o entregarem à autoridade e ao poder do governador. Perguntaram-lhe eles: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão, e que sem fazer acepção de pessoa alguma. Ensina-nos o caminho de Deus segundo a verdade, e é-nos permitido pagar o imposto ao imperador ou não?
Jesus percebeu a astúcia e respondeu: mostrai-me um denário. De quem leva a imagem a inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Assim não puderam surpreendê-lo, nenhuma de suas palavras. Diante do povo, pelo contrário, admirados da sua resposta, tiveram de calar-se. Palavras de salvação, glória a vós, Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então puseram a observar os mandamentos, né? E alguns espiões se disfarçaram de homens bons para ver se Jesus caía na deles, né? Daqui da questão de se tem que pagar imposto a César. Quantas vezes a gente já pagou alguma promessa que não vem de Deus? Quantas vezes a gente falou assim: eu vou jogar minha moeda na fonte e vou ganhar um desejo dessa fonte. Eu vou jogar no tarô para ver se minha vida vai para frente. Eu vou ver no horóscopo que o meu signo está dizendo que eu tenho que parar de vestir vermelho, eu tenho que usar azul. Quantas vezes a gente acreditou nessas coisas em vez de acreditar nas coisas de Deus? Já vem a primeira pergunta. Segunda pergunta. Deus já sabia o coração daqueles homens. E ele falou: dai o que é de César, o que é de César, dai o que é de Deus, o que é de Deus. Então, muitas vezes a gente não dá o valor à palavra de Deus. A gente dava o valor à palavra dos homens, a palavra daquilo que a gente lê. Então, se a gente lê que aquilo é certo e para Deus não é certo, por que a gente desobedece Deus em todas as vezes? Acho que são coisas que a palavra já diz. E olha que eles se vestiam de servos, porque puseram-se então a observar e mandaram espiões e disfarçaram em homens de bem, amar-lhe ciladas. Então colocar palavras bonitas para ver se Jesus caía na deles. E Jesus, já conhecendo o coração deles, já falou: é isso que eles querem? Então eu vou lançar a verdade. Eles não querem ouvir palavras bonitas, eu vou dizer o que eles querem ouvir. Dai o que é do mundo, é do mundo. Dá o que é de Deus, o que é de Deus. Se você está na presença de Deus, você não precisa escutar o que o mundo quer te oferecer. Muitas vezes a gente ouve a pessoa, mas não ouve a palavra de Deus. Em muitas coisas. Não só no imposto. Acho que já deu para entender o tributo de César. Sobre a ressurreição. Alguns saduceus que negaram a ressurreição aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre Moisés, prescreveu-nos se algum morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com a do irmão dele e da descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou também e ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente. Todos os 7 que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição,
de qual deles será a mulher, porque os 7 a tiveram por mulher? Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro da ressurreição dos mortos não terão mulher e nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais dos anjos e filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar, o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, Êxodo 3, versículo 6, chamando ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. Alguns dos escribas disseram então: Mestre, falastes bem. Já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Palavras de salvação, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então aqui fala sobre alguns saduceus que negaram aquela ressurreição de Cristo, Jesus, e perguntaram ao mestre Moisés. Então, muitos de nós, quando vimos essa palavra, então quer dizer que quando a gente casa na terra, no céu, a gente não vai ver a nossa esposa ou nosso marido? Porque o que Deus está dizendo ali é o quê? Que um vai ser uma só carne, um só corpo e um só espírito. Porque no céu não vai ter casamento. No céu vai ter uma união entre todos. Então, aquele que morreu com a sua esposa não vai ser mais a sua esposa, mas sim o seu irmão de comunidade, ali no celestial, os anjos de Deus, vestidos de branco como a neve, né? E negando tudo aquilo que Deus falava, as pessoas falaram o quê? Eles preferiam acreditar em Moisés do que acreditar naquilo que Deus estava ensinando, né? Mas naquele tempo, Moisés era o profeta, só que Jesus precisava ensinar o que passou de Moisés para Abraão, para Isaac, Jacó, né? E ele escreveu: se alguém morrer, deixai a mulher, mas não deixai filho. Case-se com ela o irmão dele, e dá descendência ao seu irmão. Então, se a pessoa morrer, a pessoa vai ficar viúva. Se ela quiser casar, ela vai casar, mas tem famílias que a gente conhece que não quer casar mais, porque perdeu seu marido. Essa foi o primeiro marido, não foi com o segundo marido. Ou com uma coisa. Agora morre os dois. Quem vai casar com aquela mulher que faleceu? Se a mulher estivesse viúva. Se o marido tivesse falecido. É a mesma coisa. Então, Deus fala: se você quer entrar na minha presença, que você entenda os meus mandamentos. Agora, se você quiser casar de novo, você casa, mas que case certo, como você fez a sua aliança com a sua antiga esposa ou com o seu antigo marido. Agora, tem pessoas que querem fazer adultério, quer viver a vida de qualquer jeito, quer viver um casamento de qualquer jeito, e aí Deus já deu um ensinamento. O primeiro casou com a mulher e morreu, não teve filho. Casou com o segundo, não teve nada. Aí, quando chegou na hora da mulher, a mulher não ficou com ninguém, ela acabou falecendo. Quantas vezes a gente já fez isso? A gente prefere fazer aliança com Deus ou aliança com os homens? Eu prefiro seguir o mundo e seguir a Deus ao mesmo tempo? Prefiro seguir dois deuses do que seguir um só Deus que deu a vida por mim numa cruz? Que morreu pelos meus pecados, pelos meus erros? Começando por mim.
Quantas vezes eu tinha que morrer para dizer não ao satanismo, não à bebida, não ao ateísmo, para poder viver o que eu vivo hoje? Eu precisei negar a si mesmo. Eu falei, basta, eu quero Deus. Deus é a minha vida, e não o mundo. Deu para entender, pessoal? Ou estou muito difícil? Não, tá perfeito, irmão. Tá bem, irmão. Dá para compreender direitinho. Dá para Dá pra entender entender, direitinho. irmão. Tudo certo. Bem mesmo, de verdade. Continua mandando fogo aí. Ah, vamos para Cristo, filho de Davi? Bora. Cristo, filho de Davi. Jesus perguntou-lhes: como se pode dizer que Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi, no livro dos Salmos, diz: disse o Senhor, o meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor, como, pois, ele é seu filho. Palavra de salvação Glória a vós, Senhor. é a voz dos cabelos. Os cabelos. O próprio Davi. Irmão, tá travando um Isso pouquinho me aqui. faz lembrar aquela passagem. Jesus perguntou-lhes como se pode dizer que é Cristo, filho de Davi. Pois o próprio Davi, no livro dos Salmos, diz: o Senhor é meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor, como pois ele é seu filho. Tá entendendo? Irmão, tá travando um pouquinho o áudio e a Eu já imagem. posso começar. Pode. Acho que voltou agora. Eu não sei se dá para me ouvir. Estão conseguindo ouvir? Não, voltou. Aham. Sim. Voltou. Então, Jesus perguntou como se pode dizer que Cristo é filho de Davi. Quantas vezes a gente fala, eu sou tão indigno, tão pecador, tão flagelado, e dizer que sou filho de Davi, se eu sou filho do Senhor, se eu não respeito os mandamentos de Deus? Como eu posso dizer que sou filho de Davi, quer dizer, do Deus vivo, né? Na persona Cristo, na persona de Jesus, se eu não mando, não faço os mandamentos que ele pede, amar a todos segundo o meu coração, amar pai e minha mãe, não matar, não adulterar, não dizer em alta voz em nome de Cristo em vão. Quantas vezes eu, Douglas, já dei por mim mesmo que eu não deveria fazer aquilo e eu fiz? Quantas vezes, Tatiana, Marcelo, Anderson, quantas vezes vocês já fizeram essa pergunta de dizer que é digno de Deus, mas não fez uma coisa tão simples: amar de todo o coração, viver de todo o coração a palavra de Deus? Porque mesmo diz aquela palavra: muitos entrarão no reino do céu e dirão: Senhor, 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 mas não entrarão, porque a porta vai estar fechada. Deus já disse muitas vezes: filho, obedece os meus mandamentos, prescreve tudo aquilo que eu fiz, viva da palavra, ama a palavra.
E aí, quando é tarde, a gente quer viver tudo de uma vez só. Quantas vezes eu disse não para Deus e eu disse sim para o mundo? Então, você vê como as palavras são tudo conjunto. Primeiro, eu dou o meu dinheiro para o mundo, mas não dou para a casa de Deus. Dou o meu casamento para o mundo, não dou meu casamento para Deus. Não dou meu irmão para Cristo, dou meu irmão para um baile, para uma balada. Quantas vezes? Quantas vezes eu deixo de ir para a missa para ir para uma festinha de aniversário? A pandemia está mostrando. Na minha paróquia cabe 20 pessoas com a pandemia. Tá vindo só 5, 6, 10 pessoas. 20 lugares. Tem segurança, tem álcool e gel, tem máscara. E não participa da missa porque não quer, porque tem vaga. Ah, mas se for no Padre Marcelo, se for no Padre fulano de tal, eu quero ir. Mas se for no Padre X da minha paróquia, eu não quero ir. Não sei se vocês se identificam com isso. Queria ver a opinião de vocês também, gente. Oi, Doug. É que Queria ver geralmente a gente fala depois que termina, mas quem quiser falar, pode falar aí, gente. Nós só tá recebendo a unção aí do profeta. Não, o profeta é Deus, eu não sou nada. Não sou digno de nada. Irmão, veio no meu coração, quando você falou lá do Davi, né? Como é que ele fala que é de Cristo se ele não segue as escrituras? E eu acho que isso é mal do catolicismo, né? Que muita gente fala que é católico, não protestante. Eu discordo, eu acho que não existe o católico não protestante. Porque se você é católico, você tem que seguir como se diz? A doutrina, isso. E aos domingos, manter sua confissão em dia. Você tem toda uma etapa, né? Então, eu acho que isso que tocou no meu coração, sabe? Que muitos batem no peito e falam, eu sou católico. Mas qual foi a última vez que você foi na missa? Tem pessoas que já faz há anos que não vai à missa e mesmo assim se diz católico. Verdade, Marcelo. Verdade, Marcelo. Eu falo isso por mim, porque eu ia só às missas de domingo. Agora eu vejo o quanto é o valor de todas as missas. Porque todas as missas completam uma coisa, a sua alma com Cristo. Exatamente. A doutrina, ela sempre é direta. Participai das festas e das celebrações dominicais, que são as missas de domingo. Sim. Nós vivemos da palavra, nós bebemos da palavra. Tem gente que está lá com a Bíblia na mão e ela está lendo a palavra de Deus e ela vê que no outro dia acontece aquilo que ela estava lendo. Por quê? Porque ela acreditou na fé dela, no grão de mostarda dela. Agora, se a gente não acredita, é melhor a gente jogar a nossa semente no meio do pedregulho, no meio de um espinho. Se a gente continua na última leitura. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Desconfiar dos escribas. Ainda bem que Deus não me dá tudo o que eu quero. Acho que foi Desconfiar dos sonzinho, escribas. Beleza. Desconfiar dos escribas.
enquanto todo o povo o ouvia. Disse os seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar de roupas compridas e gostam de saudações nas praças públicas, das saudações. Gostam das saudações nas praças públicas, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações, e eles receberão um castigo mais rigoroso. Palavras de salvação, glória a vós, Senhor. Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a vós, Senhor. A vós, Senhor. Então, olha que bacana. A gente falou do denário, a gente falou da ressurreição, a gente falou de Cristo, filho de Davi, e agora a gente está falando da fama, do estrelismo. Oh, Jesus está voltando, Jesus está voltando, volte para Deus, vive a palavra de Deus, o mundo está caindo, vamos entrar nas nossas casas e vamos rezar, rezar, rezar. E esses são os primeiros que entram nos primeiros bancos da igreja. Agora, se vê um senhorzinho de andador, não deixa nem sentar na frente. O senhorzinho tem que ir no banco que tiver disponível, lá no último banco da igreja. Marcelo, vê o chat. Muitas vezes a pessoa não quer dar lugar para aquele que está necessitando. Muitas das vezes a gente quer sentar no lugar que o leitor tem que sentar, no lugar que o ministro da Eucaristia tem que sentar. Muitas vezes aquele senhor que necessita mais do que a gente quer sentar naquela cadeira e a gente não quer ficar em pé. A gente prefere deixar ele lá em pé do que sair do nosso canto. Muitas vezes a gente quer, eu sou de Deus, eu glorifico o nome do Senhor, eu não preciso ser igual aquele pecador ali que fica falando mal de ti, que fica falando palavrão, que não sei o quê, e aquele outro que ele fez, Senhor, tenha piedade de mim, perdoa os meus pecados. Quem Deus perdoou? Aquele que conhecia a palavra ou aquele que não conhecia a palavra? Aquele que não conhecia a palavra. Por quê? Ele falou, Senhor, eu não sou digno de nada. Senhor, eu não sou digno de nada. Perdoa os meus pecados. Esse foi salvo. Os que vão sentar na primeira cadeira têm que sentar na última. E os que vão sentar na última vão sentar nas primeiras. Quem quer ser grande, que seja servidor do Senhor. Colocar o nosso eu como estrelismo. Porque eu sou pregador da palavra há 8 anos, 9 anos, 10 anos da palavra de Deus, mas eu não vivo a palavra. Eu prefiro deixar aquele irmãozinho que não prega nada de escanteio e é eu que vou pregar a palavra de Deus. Muitas vezes a gente faz isso com os nossos irmãos, com as nossas famílias. Tem 5 pessoas na nossa casa. Aí só tem 4 cadeiras. A mãe senta em uma cadeira, o pai senta na outra cadeira, a avó senta na outra cadeira, e o tio que deveria sentar naquela cadeira, a gente senta na cadeira dele. Por quê? Porque a gente não quer ficar em pé. Quantas vezes a gente não dá lugar para Deus? A gente só dá lugar para o mundo. Porque hoje é colo de Deus, eu vou lá na colo de Deus. Hoje, porque é fulano de tal, eu vou no fulano de tal.
Eu não vou naquela paróquia ali porque hoje é dia daquele paroquiano ali. Eu quero sair, gastar minha gasolina, ir até Jandaia do Sul e escutar o Hugo pregar a palavra de Deus. A gente não quer viver o simples. A gente quer viver o egoísmo, egocentrismo, a vaidade, a luxúria, a avareza. A gente quer viver o mundo, a gente não quer viver Deus. Eu falo por mim. Eu não dei muitas vezes lugar para Deus. Eu precisei falar, Deus, eu estou aqui errado. Eu preciso corrigir isso. E como é que a gente corrige isso? Na confissão, no terço, na Santa Missa, nas 5 pedrinhas, na leitura da palavra, no jejum, na nossa oração pessoal. Bom dia, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Boa tarde, Espírito Santo. A gente precisa dar lugar para Deus. Então, resumindo, Deus falou sobre o dízimo, sobre o casamento leal conosco no céu, o verdadeiro sentido de ser de Deus, filho de Deus, e o quarto, a fama, o egoísmo, que os escribas rezam em voz alta, vestem a melhor camiseta, a melhor roupa, querem sentar nos primeiros bancos da igreja. Acho que é isso, a gente deve viver mais e falar menos. Beber mais. A gente deve receber do que dá. Como diz em Lucas 18, o pouco para Deus é muito, o muito para Deus é nada. Esse é o lema do dízimo da minha paróquia. E eu comecei a perceber, será que eu estou dando pouco para Deus e estou dando muita coisa vazia para Deus? Eu, Douglas Lemos Ferreira dos Santos? Acho que cada um deveria se responder nesta noite. Porque eu sei que eu preciso corrigir. Eu não sou melhor do que ninguém. Porque se eu sou melhor do que todos, Deus vai tirar todos os meus talentos e vai falar que eu sou fraco. Eu não preciso ser alto, eu preciso ser baixo. Eu preciso ser servidor e não a atenção do mundo. Porque senão eu vou estar praticando o que os fariseus faziam. Acho que é isso, Jaqueline. Acho que deu para abrir muito sobre essa leitura de hoje. Nossa, eu anotei tanta coisa que você vai anotando, você fala, meu Deus do céu, Deus fala muito, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Eu vou falar um pouco aqui do que eu anotei, do que me chamou bastante atenção, do que o Douglas falou. Foram 4 pontos que eu anotei, né? Primeiro, você falou da confiança, né? Da confiança em Deus. Eu coloquei assim, na primeira anotação. Confiamos muito em tantas coisas e esquecemos muitas vezes de perguntar para Jesus se é isso mesmo, né? Às vezes a gente fala assim, eu quero fazer a minha vontade, quero fazer do meu jeito, da minha forma. E muitas vezes a gente esquece de perguntar, Jesus, é isso mesmo? Né? Jesus, será que esse é o caminho? Né? Então, muitas das vezes,
A gente confia muito né, tipo, no nosso ser, no que a gente quer, e deixa de confiar em que o Jesus quer para nós, né? A gente não pergunta para Jesus: Jesus, será que eu estou no caminho certo mesmo? Jesus, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Muitas vezes a gente esquece disso, né? Aí no segundo, eu coloquei assim, que Jesus precisa ser o centro, né? Que eu preciso muitas vezes morrer para mim, né? Igual o Douglas falou, né? Morrer para minha vontade, morrer para o meu eu, morrer para o que eu quero, né? Porque Jesus, ele só se evidencia de fato mesmo quando a gente morre para a gente, né? E se a gente não coloca o centro de Deus na nossa vida, se a gente não coloca Jesus no centro, a gente acaba esquecendo disso, né? A gente acaba vivendo por nós. Então, assim, a gente precisa morrer por nós, a gente precisa morrer para nossas vontades, nos desprender de tudo, senão a gente não consegue, né? E aí, no terceiro que ele falou, né, do Senhor, Senhor, né, aquele que fala que é servo, né, que é aquele que tá ali, muitas vezes. Aí eu coloquei aqui, ó, muitas vezes estamos no ativismo, muitas vezes estamos só os 50%, não estamos os 100%. Né? E uma outra vez aqui eu estava conversando com o pessoal e falava assim, de que a gente não pode dar só 30%, né? A gente não pode achar que a gente está na igreja é só porque a gente está e pronto, sabe? Hoje a gente tem que tentar dar o nosso 100%, não dar o 30%, não dar 40%. A gente tem que dar o nosso 100%. Se a gente está aqui, a gente tem que estar 100%. Se eu estou conversando com um amigo, eu tenho que estar o 100%. Então, foi isso que eu anotei aqui no terceiro. E no último, só porque eu falo muito, gente, vou terminar. Foi o que eu anotei que ele finalizou, que é a humildade, né? E eu coloquei assim, que Deus cresça e eu diminua, né? Que a gente possa ter um coração manso e humilde de Jesus, sabe? Porque se a gente, só de fato, a gente só vai conseguir se corrigir, a gente só vai começar a reconhecer os nossos erros, igual o Douglas falou, se a gente conseguir pedir para Deus um coração igual dele. Não adianta, né? Se a gente querer fazer do nosso jeito, a gente não vai ser igual a Jesus. Então, que a gente, foi o que eu anotei aqui, que a gente possa realmente ser manso e humilde de coração. E por fim, eu coloquei o que vamos fazer hoje, Espírito Santo, né? Que a gente, igual ele falou, né? Para a gente pedir para o Espírito Santo agir em nós, né? Então, muitas vezes eu assisto o Márcio Mendes aqui na Canção Nova e ele fala: o que vamos fazer hoje, Espírito Santo? Né? Então, foi o que ficou para mim, Douglas. Daqui de fato a gente perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor quer para mim? Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Né, que a sua vontade permaneça e a minha vontade diminua. Então, foi isso que ficou para mim, Doug. Foi top, eu gostei bastante. Se alguém mais aí falar alguma coisa, Douglinhas, Rafa, Tati, pode mandar brasa aí. Bia, Marcelo. Eu quero falar. Adriano também. Tô quietinho aqui, mas estou prestando atenção, tá? Bom, eu achei bacana a forma que o Douglas transmitiu essa passagem, porque não sei se ele percebeu, mas ele fez uma reflexão bem provocativa para quem está escutando. Porque ele faz com que a gente questione as nossas atitudes, né? Diante da nossa vivência como comunidade, como igreja, né? E eu achei muito bacana, viu, Douglas, essa forma que você passou essa reflexão para nós. E assim, o que eu tenho a dizer é o seguinte, aproveitando a Jaqueline, eu acho que os 4 pontos que ela falou talvez não sejam os mesmos, mas, por exemplo, aqui vai falar sobre o tributo de César, a ressurreição dos mortos, Jesus julga os escribas, né, que gostam de se aparecer, e a oferta da viúva. E são 4 pontos que a gente pode refletir, né? E qual deles que a gente precisa melhorar? Porque, às vezes, em algum desses 4 pontos, a gente tem alguma coisa que a gente precisa mudar em nós mesmos, né? Por exemplo, o tributo a César. A gente vê que as autoridades da época sempre procuravam uma forma de querer pegar Jesus no pulo, né? Vamos dizer assim. E nunca conseguia, porque Jesus era muito mais sábio, óbvio.
Mas, às vezes, esses espiões, essas pessoas que questionam Jesus, indagam Jesus, somos nós mesmos que muitas vezes queremos justificar os nossos erros, né? Então, a gente quer justificar muitas vezes o injustificável. Eu não sei se vocês já viveram uma situação que você queria justificar um pecado que você cometeu, mas para você não era pecado, é pecado, mas para você não era. Você tentava justificar o injustificável. E muitas vezes essas autoridades faziam isso, né? Não queriam aceitar. Então é mais fácil justificar, arrumar uma desculpa do que aceitar, né? Então às vezes a gente precisa fazer isso também, né? A gente precisa aceitar. Tem que engolir seco às vezes. É isso e pronto. Não tem meio termo, é 8 ou 80, não tem jeito. Você quer ser cristão? É assim. Não quer. O mundo daí. Então, essa é a radicalidade do evangelho, né? Ou você abraça ou você solta. Não tem jeito. Ou você segura a cruz, carrega a cruz, ou você larga ela. Não tem jeito. Não tem outra saída, infelizmente, né? A questão da ressurreição dos mortos. Quais as desculpas religiosas a gente, às vezes, impõe, né? Para que a gente não siga, né? Que desculpa a gente tem colocado? A forma de se vestir, a moral, enfim. São N justificativas que muitas vezes a gente dá também, questões religiosas, né? A questão dos escribas que gostam de se aparecer, né? Isso é algo que a gente tem que ver também. Principalmente nós que muitas vezes nos colocamos à frente, né? Será que nos colocamos à frente para servir ou para aparecer? Coisas que a gente deve se questionar. Não é errado se questionar, né? Que a gente deve observar. A oferta da viúva. O que a gente tem ofertado a Deus? O muito, às vezes, pode parecer pouco. E o pouco, ele se torna muito. Mas qual a qualidade da nossa oferta? Né? O que a gente tem ofertado a Deus? O que a gente tem ofertado ao irmão? Então, esses 4 pontos eu acho bem bacana para a gente fazer uma boa reflexão. E, assim, o Douglas ele conseguiu conduzir muito bem essa reflexão, né? Então, é isso. Top. Nossa, ele trouxe com muita profundidade, sabe? Eu amei, assim, a partilha, de verdade, Douglas. Foi bem, né, profundo, assim, né? Só a palavra só já é um tapa, né, Rafa? Como o Rafa diz, já é um tapa em nós, porque é o próprio Jesus que fala, né? Não é de nós, a gente só faz a leitura, mas é Jesus quem fala para nós, né? E o Adriano trouxe para complementar também, gostei muito. Quem mais aí vai falar? Rafa, Douglinhas, Bia. Já que ninguém vai falar, eu vou falar um tiquinho de nada aqui só. Eita, nossa, agora... A questão do ponto que chegou no meu coração, né, é sobre o tributo, né, de César. Eu não tô conseguindo ouvir não, irmão. Tá baixo? Tá um pouquinho baixo. Agora melhorou. Melhorou. Tá. E boa noite. Aqui perto da boca. Boa noite, irmão. Boa noite. O tributo, né, de César, essa passagem aqui veio muito no meu coração, né, dizendo que nós somos pessoas, né, homens astutos, né, e nós prevalece aquilo que a gente não queria fazer, né, aquilo que a gente não deseja no nosso coração, mas às vezes a gente acaba fazendo, né, e obviamente, né, Jesus, né, está sempre à frente da gente, né? Até porque Jesus é mais do que Davi, né? Como está dizendo aqui na outra passagem. Então tem que partir de nós, né? Sermos homens e mulheres sinceros com Deus, né? Até porque Jesus, né, nos indaga a fazer perguntas para nós, né? O que é que eu estou errando no ser homem, no ser mulher, né? No ser família, no ser servo, né? Qual é a parte que está incomodando o coração de Jesus, no qual eu não estou vendo com a minha cegueira espiritual,
né? Jesus aqui está dizendo que ele é o Filho de Deus, né? Ele tem aquilo que Deus tem. Ele exerceu no mundo e continua exercendo aquilo que Deus é lá em cima, né? Então, sabemos que Deus, né, e Jesus tem uma casa espiritual lá em cima para nos receber um dia, né? Mas isso depende de nós aqui na Terra. Depende muito de nós, dos nossos esforços, né, das nossas mortes diárias que tem a acontecer, né, para renascer, para viver o novo Jesus dentro de nós, né? E essa posição que chegou no meu coração, né? E veio também para um modo de falar para vocês que Jesus também, né, é esperto, gente. Jesus conhece o que está no nosso coração, nossos sonhos, né? Inclusive quando a gente sonha, né, e quer realizar um sonho e a gente não fala com Deus, né, não conversa com Deus, esse sonho não dá certo, não dá fruto, né? Só decai. E isso é uma astúcia, né, do nosso coração que às vezes a gente tem, e eu tenho também. Deus vai lá e corta, né, pela raiz. Não deixa prosperar, não deixa viver, porque isso é uma astúcia minha, né? Eu queria pensar à frente de Jesus, né? Eu não conversei com Jesus, eu não dialoguei com Jesus para saber que aqueles sonhos daria certo, se estava no coração de Jesus, né? E esse sentido aqui da moeda surgiu para mim em forma disso, né? Dizer que somos realmente astúcios, né? Que nesse homem aqui que apareceu aqui nessa passagem. E, e assim, precisamos nos colocar à disposição de Jesus, né? Nos fazendo perguntas para ele, né? Porque nas respostas que Jesus vai nos ensinar, né? Vai nos dar uma direção, vai nos corrigir, vai nos exortar, vai tirar algo de nós ou vai nos dar algo, né? Tudo depende de nós, né? Da nossa decisão de querer Jesus, de estar próximo de Jesus, de ter realmente uma intimidade com Ele, né? De se parecer com Ele, que nós decidimos ser cristãos, né? E cristão, né? Tem a perseverança todos os dias de seguir Jesus, seguir os passos de Jesus, aonde Ele for, eu tenho que ir. Então é isso que brotou no meu coração, né? Permanência, né? Estar ao lado de Jesus, caminhar com Jesus. Então, é, é isso para vocês, para complementar também. Eita Deus. Eu peço desculpa que eu não consegui escutar você, já que eu só consegui escutar alguns pontos seus, porque o meu celular saiu da chamada de vídeo e voltou. Mas eu estou gostando da reflexão de cada um, até mesmo a do corredor. Porque o que ele falou é certo, cada vez que a gente não dá valor para as coisas de Deus. Mas era só isso que eu tinha para falar. Verdade. Ele trouxe muito bem, né? O Rafa também. Quem mais aí, hein, vai falar? Douglas, se quiser falar mais alguma coisa também, viu? Douglas Leme, se quiser falar mais alguma coisa, quiser complementar. Não tenho mais nada para falar. Só falei que eu perdi a chamada, mas voltou sozinho. O Rafael também falou bem. Oh? Falou bem. Quem falou? Você, o corredor e o Rafael. Né? Agora falta o Anderson, se ele estiver aí online. Beatriz, Tatiana, Hugo. A Tati caiu. Né? Mas não sei. Tem que ver o próximo aí. Pois é. As palavras vêm como flecha nos nossos corações, né? Eu acho que a Tati caiu, gente. Acho que foi a Tati que caiu. Caiu. Então tem o Marcelo falou, acho que também. O Marcelo também falou bonito.
Vamos ver aí quem mais quer falar, mais alguma coisa, que aí a gente finaliza para rezar um pouquinho. O Marcelo falou bonito também. Falta a Beatriz. Vamos ver aí quem quer falar por último para poder rezar. Dou-lhe uma. Você. Gente, tem muita gente querendo falar, gente. Muita gente, muita gente. Vamos um de cada vez. Eu como essas passagens que... Opa. Eu como essa passagem que o Douglas trouxe hoje é muito rica, né? É sensacional, né, que ele trouxe. O que me tocou também foi essa... Só um segundo. Peraí, gente, que eu perdi aqui, eu já tô mexendo aqui. Tá tranquilo. Achei aqui, quando ó. você acha aí, eu posso falar? Sim, pode falar. Ô, Jaque. Eu. Jaque? Presente. Ontem até quando nós tava rezando o terço, você tinha ido na missa, né? Ontem. Uhum. Veio essa passagem para mim ontem, pro pessoal. Coríntios 3, do 5 ao 17. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servidores, através dos quais vocês foram levadas à fé. Cada um deles agiu conforme os dons que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. Assim, aqueles que plantam nada, não é nada, e aqueles que regam também não é nada. Só Deus é que conta, pois é Ele quem faz crescer. Aquele que planta e aquele que rega são iguais, e cada um vai receber o seu próprio salário. Segundo a medida do seu trabalho, nós trabalhamos juntos na obra de Deus, mas o campo e a construção de Deus são vocês. Eu, como bom arquiteto, lancei os alicerces, conforme o dom que Deus me concedeu. Outros constrói por cima do alicerce, mas cada um veja como constrói. Ninguém pode colocar um alicerce diferente daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre o alicerce com ouro, prata, pedra preciosas, madeiras, capim ou palha, a obra de cada um ficará em evidência no dia do julgamento. A obra e o fogo proverá, e que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o alicerce resistir, o operário receberá uma recompensa. Entretanto, o operário se salvará, mas como alguém que escapa de incêndio. Vocês não sabem que são templo de Deus e reino do Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e esse templo são vocês. Ontem, para mim, logo que nós estávamos rezando o terço aqui, veio essa passagem. Coríntios 1, versículo 3, do 5 ao 17, que vem falando que ele estava comentando, né?
cada um precisa saber o que vai contribuir nesse tempo de agora, né? Cada um pode ajudar de uma forma. Cada um. Um pode ajudar com a paciência, outro pode ajudar com as palavras, outro pode ajudar com dinheiro, outro pode ajudar só ouvindo. Então, para mim, ontem veio essa passagem. Logo depois que acabou o terço, eu li para eles. Jonathan, Deu você vontade tá com a internet ruim que eu não tô conseguindo te ouvir. Ué, minha internet tá normal. Eu consegui escutar. Tá normal. Tá normal. Deve ser a sua, então. Deve estar. Pode Porque ontem, ser. para mim, veio essa passagem ontem, Jack. Sim. Daí deu vontade de ler para vocês de novo, hoje. Muito forte. Também. É igual você falou, que veio né? Pra mim. Igual você falou, né? Que cada um de nós pode ajudar de alguma forma, né? Que Jesus, ele nos inspira para a gente saber entender os momentos, que a gente possa ajudar as pessoas, né? Igual você falou, com paciência ou com escutar, ou às vezes, né? Igual o Douglas trouxe também, de às vezes dar o lugar para outra pessoa, sentar. É um gesto simples que às vezes é o que a pessoa está precisando no momento, sabe? Então, é muito rico mesmo, né? Cada palavra. Talvez pode ser até o ombro amigo, talvez. Sim. Sim. Verdade. Então, tem muitas coisas em si, né? Verdade. Nessa passagem. Nas duas, né? Sim. Marcelo, agora... Parabéns pelas palavras, Jonathan. Obrigado. Opa. Tô aprendendo ainda. Como é que faz o... Ainda eu tô aprendendo ainda. Ainda eu tenho um pouco de vergonha para fazer isso. Não, mas mandou muito bem, irmão. Aos pouquinhos vai, você pode ter certeza. Mandou bem, Jonathan. Eu dormi aí, tá me ajudando muito, Douglas. Oh, valeu, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Sim. Amém. Então, a parte que me tocou também foi essa parte aqui do Lucas, do 45. Do 45 até o 47. Que ele fala aqui, ó. Qual que é a passagem? Foi aqui o Lucas, Ah, do 45 ao 47. Foi aqui o Douglas, ele... mas qual ele que é o fala... versículo? Oi? Qual que é o versículo? Desculpa, o versículo é o 20. Do 45, isso. Todos estavam escutando Jesus. Desculpa, todo mundo achou? Sim. Amém? Foi o que o Douglas também ele falou hoje no começo da leitura, né? Todos estavam escutando Jesus e ele disse aos discípulos: tenha cuidado com os doutores da lei. Eles fazem questão de andar com roupas compridas e gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos postos de honra nos banquetes. No entanto, exploram as viúvas e roubam suas casas. E, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, eles vão receber condenação mais severas. Então, me veio nessa passagem, que parece até atual nessa passagem, que quantas vezes a gente já viu uma pessoa à frente da religião, mas depois que sai da igreja, sai do culto, de outras religiões também, né? Eles cometem um pecado. Tipo, eles acham que pelo fato dele estar indo à igreja, estar à frente, né?
estando nos melhores lugares, eles estão salvos. Eles podem fazer o que quiser, entendeu? E, obviamente, também, eu já vi muitas vezes isso, né? A pessoa acabou de sair da missa, nem chegou a sair da missa, já tá, tipo, julgando, tá meio que cometendo já o pecado antes de sair da missa. Verdade. Também tem o... Vou tentar lembrar aqui, peraí, gente, que tô nervoso. Tá tranquilo. Sim. Os protestantes, né? Quantos pastores, né? Tá lá à frente pedindo arrecadação, pedindo por irmão se entregar. E por trás o cara tem uma fortuna, o cara tem umas mansões. Tem um... Não tem lógica, né? Tipo, o cara tá tirando do bolso do irmão para fazer a própria riqueza. Verdade. Mais alguém quer falar alguma coisa? Complementar o que o Marcelo falou? Beatriz, fala aí, Beatriz, Patrícia, fala aí, você. Uma palavra, pronto. Uma palavra do que ficou. Um amém, né? Um amém, isso, igual o Rafa fala. Diga um amém. Vou falar. É uma coisa que o Adriano falou que ficou, que tipo, caiu como uma flecha assim no meu coração, foi o que eu tenho ofertado a Deus, né? Que, tipo, se eu tô fazendo da minha vida uma oferta agradável a Deus, porque às vezes a gente não para pra pensar nisso, né? Tipo, o que a gente tá fazendo na nossa vida que a gente não tá fazendo uma oferta agradável a Deus, que é tipo, nas pequenas coisas, sabe? Se é rezando o nosso terço todos os dias, se é, sabe, conversando com o irmão, oferecendo um ombro amigo, sabe? Isso tudo é fazer da nossa vida uma oferta agradável a Deus, sabe? Aí eu parei pra fazer essa reflexão de, tipo, será que minha vida tá sendo uma oferta agradável a Deus? Porque, sabe, às vezes a gente não para pra pensar nisso, se a nossa vida tá sendo isso, sabe? Se a gente realmente tá parando pra pensar nas coisas que a gente tá fazendo, se às vezes a gente para pra conversar com o irmão, para meditar o nosso terço, a palavra direitinho, sabe? E tudo isso se transforma em uma oferta agradável a Deus, porque quando a gente for pro céu, Jesus vai perguntar: sua vida foi uma oferta agradável a mim? Aí, sabe, isso ficou muito forte para mim. Verdade. Top. Mais alguém?